Ele pesquisou uma guerra longa e violenta no sul do Brasil. É o historiador Paulo Pinheiro Machado. Venha pra cá. Paulo Pinheiro Machado, você é o que do Ivan Pinheiro Machado? Sou primo. É primo do Ivan? Então, e aqui a editora é LPM, não? Não, essa é a editora da Universidade de Campinas. Universidade de Campinas, editora Unicamp, tá aqui. Paulo Pinheiro Machado, Lideranças do Contestado. Isso aqui eu vou levar para mim, porque história é o assunto que mais me fascina. E vou deixar esse aqui na produção para nossas consultas. Alex, guarda já o meu aqui, tá? Tá bom? Como é que é? Esse negócio é impressionante, porque eu estava dizendo, fala-se muito de Canudos e, no entanto, Contestado é quase que uma réplica do que aconteceu em Canudos. Conta um pouco da época e o porquê. Realmente tem algumas semelhanças, né? Mas é um período posterior, quase 20 anos depois. Não, né? Eu sei, Sim. Mas digo, tem religião envolvido, tem... Tem. Como é que é? A região do Planalto de Santa Catarina do Paraná era uma região inicialmente disputada pelos dois estados, daí o nome região contestada, né? Mas não foi por causa dessa disputa que começou o movimento sertanejo, foi muito mais devido a um acúmulo de problemas, entre eles, né, um dos principais é o impacto de uma ferrovia que foi construída na região, a ferrovia São Paulo-Rio Grande, cortava o interior desse Planalto. Cortava em dois sentidos, né? No sentido norte-sul, com o ramal leste-oeste também, né? Essa ferrovia, quando foi construída, ela recebeu como concessão do governo. A ferrovia foi construída na mesma época que a Madeira Mamoré, lá de Rondônia, né? Sim. E pelo mesmo grupo do Percival Farquhar, né? Era a Brasil Railway. E a Brasil Railway, ela, quando adquiriu essa concessão do governo, ela tinha direito à exploração de 15 quilômetros de terras devolutas de cada margem da estrada de ferro, né? Oficialmente, as terras devolutas, na prática, eram habitadas já por muitas famílias de sertanejos, de caboclos, que não possuíam título de propriedade. Alguns até possuíam legitimação de posse, mas mesmo assim não foram respeitados pela ferrovia, né? E a ferrovia acaba montando uma empresa subsidiária, a Lamber, apenas para exploração da madeira e depois colonização com imigrantes alemães, poloneses, italianos, né, na região, né? Então, essa grilagem em alta escala, somada, né, a uma série de conflitos locais de terra já tradicionais, praticados pelos coronéis na região, né, isso tudo vai acabar tendo um desdobramento muito forte, né, em torno de um curandeiro que andava na região, que era o José Maria. Como era o nome? José Maria? José Maria. Isso é 1912, né? Exatamente. É no segundo semestre de 1912. O José Maria, ele acaba adquirindo o prestígio de um outro andarilho da região, que andava já muito tempo antes, que era o João Maria, que era um sujeito... Como também, é que é? João Maria. Também era o mesmo nome? Não. Um é João Maria? Um é João Maria, que andava antes pela região. E andou depois também, né? O João Maria é uma legenda, não é um indivíduo, né? Há várias aparições de João Maria na região. E esse como é que chama? Esse da época da guerra de 1912, se chamava José Maria. José Maria. José Maria. Era mais um curandeiro, né? Mas era curandeiro com características religiosas? Inicialmente nem tanto, né? Mas depois da morte dele é que foi a própria memória dele local por parte dos caboclos foi quase que santificada. E aí quem era o líder disso, depois da morte dele? Bom, depois da morte dele, esse é um caso curioso, né? Porque o movimento do contestado, a principal liderança mística morreu no primeiro combate. O José Maria, ele morre no primeiro combate, mas ele dizem que ele teria dito já aos sertanejos que ele morreria, que ele sabia que morreria naquele primeiro combate, mas que voltaria no ano seguinte, junto com o exército encantado de São Sebastião, né?
Então isso apelava, né, para um sentimento muito forte, tradicional na região, que era o culto a São Sebastião, o guerreiro aquele, né, o padroeiro do Rio de Janeiro também. E então, a partir no ano seguinte, em 1913, a partir de dezembro, uma menina de 11 anos, a Teodora, ela passa a relatar sonhos que ela tinha de José Maria, com José Maria. E em torno desses relatos dos sonhos de José Maria, acontece um segundo ajuntamento em Taquarussu, né, que, segundo a Teodora, José Maria ordenava que seus seguidores deveriam se encontrar novamente em Taquarussu, que era uma pequena cidadela, um pequeno vilarejo, e já, evidentemente, isso significava um claro desafio às autoridades da região, né? Mas tinha uma liderança física nisso tudo? Quem é que comandava tudo isso? Bom, na primeira fase, certamente a principal liderança é o avô de Teodora, se chama Eusébio Ferreira dos Santos. Sim. Porque o avô de Teodora foi um dos que já tinha convidado no ano anterior José Maria a aparecer na festa de Taquarussu. E esse era um patriarca da região de Perdizes, né, que tem até como padroeiro São Sebastião, no interior do atual município de Fraiburgo, naquela época município de Curitibanos, né. Então, em torno dessa liderança do velho patriarca Eusébio, teve a chefia da Teodora, chamada de Virgem Teodora, né, porque Eusébio dizia na época que José Maria só apareceria para crianças jovens, pessoas inocentes, com pureza, virgens. Mas de repente, virgens, quer dizer, e no segundo movimento, não teve nenhuma liderança específica? Aí então, temos várias lideranças. Aí tem esse primeiro momento, né, de uma série de lideranças místicas, né, e há um segundo momento da guerra sertaneja, que são as chamadas lideranças de briga. É o caso do Adeodato, né, do Chiquinho Alonso, de outros. Mas não tem uma pessoa só que tenha aglutinado tudo isso? Não, é uma sucessão de lideranças. Inclusive, Jô, nem sempre a virgem estava ligada à condição sexual da moça também, né? Sim. No segundo momento, porque o importante... Mas virou cargo político, virgem? Virou, na prática era isso. Como é que era? Era isso. A virgem, ela tinha essa ligação com além, né? Porque ela sabia interpretar os sonhos e ver determinados sinais da natureza, a presença de José Maria, né? Então essa capacidade que os caboclos chamavam de aço. E ela tinha grande poder, então, essa pessoa? Tinha grande poder, né? Mas também no reduto posterior de Santa Maria existia uma virgem de 43 anos e com 3 filhos. Mas ela tinha grande capacidade premonitória, grande capacidade de... Quantas pessoas, né, ficaram envolvidas nessa guerra? Olha, ao contrário Quanta gente morreu, digamos? Isso é difícil, né? Até hoje a gente não tem uma estatística precisa sobre isso. Certamente as mortes passam de 10 mil. Né? Certamente passam de 10 mil. O Exército, na época, contabilizava entre os combatentes 3 mil das duas partes, né? Entre os militares e entre os sertanejos. Mas tinha Exército Federal? Sim. Tá. Desde a primeira expedição a Taquarussu, já é empregada, junto com a polícia de Santa Catarina, a força do Exército. Mas não houve, vamos dizer assim, um massacre total, como aconteceu em Canudos? Não. Da população ser totalmente dizimada? Não chegou a acontecer. Em alguns redutos chegou perto disso. O problema é que o contestado, ele aconteceu sobre uma extensa região. Então, e foram várias cidades santas, né, que eles chamavam. Claro. E algumas foram realmente muito castigadas, né? Como é que acabou isso? Acabou... há uma grande operação do Exército no ano de 1915, comandada pelo general Setembrino de Carvalho, de cerco ao último grande reduto, que era o reduto de Santa Maria. Pela conta do Exército, era um reduto que tinha 5.500 casas e 27 igrejas, que foram queimados, né, pela entrada da tropa federal. Depois desse ataque grande, né, e a destruição desse grande reduto, há alguns redutos remanescentes que vão durar até dezembro de 1915, que é o caso de Pedra Branca, São Miguel e São Pedro. São redutos na região mais ao norte do Planalto de Santa Catarina. Vamos ver aqui umas fotos,
por favor, para ter uma ideia. Vamos ver aqui umas fotos, por favor, para ter uma ideia. Esse é o último comandante, né? Ali no meio, né? Tem 2 policiais e no meio é o Adeodato Ramos, também chamado pelos caboclos de Leodato. E está preso ali. Esse foi no momento que ele foi apresentado, preso em Florianópolis, em setembro de 1916. E mataram depois? Ele ou não? Consta que ele tenha tentado fugir da cadeia em 1923. E nessa fuga, ele morreu. Vamos mais. Essa é uma foto clássica, né, do contestado, né? As pessoas não conseguem ainda definir com o nome dos indivíduos, né? Mas provavelmente aquele homem no centro e mais abaixo, né, com a espada e um revólver na mão, homem negro com roupa branca, provavelmente ele é o líder Olegário. Tá? Há também crianças no meio, vocês podem ver do lado dele tem um menino. Você está falando que está descalço? Ou descalço. Vamos em frente. Aí é o momento de rendição, né? Esse é uma foto de janeiro de 1915. Vai passando. A maioria dos prisioneiros eram crianças e mulheres, né? Há muitos órfãos e muitas viúvas. Essa foto aí é uma rendição do reduto do Alemãozinho. Alemãozinho é um descendente de imigrantes alemães e que está de pé na foto. Os caboclos estão sentados, né? Ele está de pé ao lado de 4 virgens do reduto. O Alemãozinho acabou depois virando de lado e sendo vaquiano a favor das tropas do governo. Né? Vamos lá. Esse é o João Maria, né? Essa é a imagem clássica do João Maria, que circula por uma região extensa, né? De Sorocaba, aqui em São Paulo, até o interior do Rio Grande do Sul. João Maria é uma figura relatada, né? Tem a sua presença relatada desde 1846 nessa região. Vamos ver um filme. Tem um filme que foi feito pela companhia... Pela Lumber, pela Madeireira. Pela Madeireira, né? Esse filme, Ju, é de 1911, um ano antes de começar a guerra. Ele foi restaurado lá em Curitiba, foi cedido pela Cinemateca de Curitiba, da Fundação Cultural, né? E foi passado pelo Laboratório de Pesquisa, Imagem e Som da UFSC. Tá, mas essa região qual é? Essa é a região de Três Barras, no norte, atual norte de Santa Catarina, mas naquela época era uma região administrada pelo Paraná. Agora, tá bom, pode tirar. Isso. O que eu não entendo é o seguinte, o porquê da guerra, quer dizer, o que é que eles reivindicavam e o que é que o governo era contra? A guerra ela começou por uma sucessão de casualidades e de fatos que foi somando uma série de descontentamentos diferentes, de diferentes origens, né? No primeiro momento, o que há é uma perseguição ao grupo de devotos do José Maria, que acontece em Taquaraçu. Por quê? Porque em Curitibanos, no município de Curitibanos, era chefe político o coronel Francisco de Albuquerque. E ele suspeitava que José Maria, que já tinha passado pelo município vizinho de Campos Novos e parado na fazenda de um parente de um adversário político seu, ele suspeitava que aquele ajuntamento em torno do monge fosse explorado pela oposição política local. Problemas do coronelismo, né? Então, e o Albuquerque, ele era uma pessoa muito bem relacionada na época com o próprio governador do estado, que era de Lages. O governador era de Lages, município vizinho. Ele era 3 vezes compadre do governador. Tinha 3 filhos batizados pelo governador, né? Então, o Albuquerque, ele ordenou a José Maria que ele se apresentasse na cidade para dizer a que vinha, né, em Curitibanos. O José Maria não deu atenção a isso e respondeu a ele que a distância de Taquaraçu a Curitibanos era igual à distância de Curitibanos a Taquaraçu, e que ele aguardava a visita pela visita do coronel, o que na época significava um ato de desaforo, dele, um sertanejo, se achar igual ao coronel, dono do município e tal. Então, em torno disso, há um primeiro telegrama do coronel Albuquerque, ao governador do estado, falando num perigoso ajuntamento de sertanejos monárquicos e fanáticos, ele usa essa expressão, né? E uma força policial
Mas então, essa força policial não entra em confronto ainda. Tudo bem, mas o motivo, quer dizer, o que é usado como argumento é sempre em relação a acusar esses sertanejos de monarquistas. Sim, e eles acabam assumindo o monarquismo depois. Mas é um monarquismo muito próprio deles, é um monarquismo sertanejo. É um monarquismo que eles consideravam como a monarquia como lei de Deus. E uma monarquia como lei de Deus era um regime de justiça e bem-estar. Essa é a visão sertaneja de monarquia. Que eles tinham. Bom, eu conversei aqui com Paulo Pinheiro Machado, que está lançando Lideranças do Contestado pela editora da Unicamp. Obrigado, daqui a pouco a gente volta. Obrigado. A Guerra do Contestado foi um conflito da população sertaneja com as autoridades municipais e estaduais de Santa Catarina e do sul do Paraná, que aconteceu entre 1912 e 1916. Entre as razões, né, desse conflito, dessa guerra camponesa, verdadeiramente, né, a gente pode considerar, né, a concentração fundiária, a arrogância dos coronéis da Guarda Nacional e o impacto da construção de uma estrada de ferro no seu ramal norte-sul, a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, e no seu ramal leste-oeste, entre União da Vitória e São Francisco. A construção dessa ferrovia implicou em deslocamento compulsório de grande quantidade da população sertaneja, de sitiantes, ervateiros, pequenos agricultores, né, de um território que era oficialmente terra pública, terra devoluta, mas que foi apropriado pela companhia ferroviária. No geral, o movimento ele teve início com um grupo muito pequeno de sertanejos que eram seguidores de um curandeiro, do José Maria. Mas com o crescimento da ação policial e militar, das polícias estaduais e do Exército, esse movimento foi agregando descontentes de todo o Planalto, principalmente dos pobres. Então, num determinado momento, pelo menos no ano de 1914, isso é bem claro, é uma guerra de pobres contra os ricos, né? É uma guerra daqueles que queriam formar as suas comunidades autônomas, que eles chamavam de cidades santas ou quadros santos, num local onde todos viveriam em comunhão de bens, né? E que era uma negação da própria ordem republicana, né? Era uma negação da concentração fundiária, do poder dos coronéis da Guarda Nacional, da força da polícia, do Exército e da Companhia Norte-Americana Ferroviária sobre eles. Na área das ciências humanas mesmo, desde a época da guerra, há várias obras publicadas, né, de militares, de cronistas, de historiadores regionais, né? Então o número de obras que tem sobre o contestado é até muito mais volumoso do que há sobre Canudos, na Bahia. No entanto, o contestado não teve a visibilidade pública, né, que teve outros movimentos sertanejos, né? E esse silêncio sobre o movimento, ele pode ser o resultado de um somatório, né, de várias questões. Primeiro, porque o próprio Estado catarinense nunca quis transformar o contestado em algo memorável, né? Ou seja, a oligarquia local resolveu esconder o contestado, construir a imagem de um Estado branco e europeizado e esconder o contestado, que lembrava muito um Brasil mais caboclo, moreno, mestiço, né? Essa é uma questão que eu acho que é importante. Outra questão são as próprias memórias locais dos que sobreviveram à guerra. Tal a violência do conflito foi tão grande, né, que muitas das famílias resolveram optar pelo silêncio e pelo esquecimento, intencional até. Isso justifica
no caso das memórias familiares, mas não justifica por parte do Estado, das redes escolares, né, e do ensino de história durante muitas décadas, simplesmente ignorou esse movimento de grandes proporções e quando fazia referências eram só referências rápidas, né, sobre a questão dos limites ou sobre os monges, mas muito pouco para explicar o conflito sertanejo. A memória do contestado e a própria historiografia desse movimento, ela ressurgiu com muita força a partir do final dos anos 70, início dos anos 80 no Brasil, como parte do processo de redemocratização da sociedade brasileira, né? Com o ressurgimento dos movimentos rurais, a ocupação da fazenda Burro Branco, o movimento dos atingidos pelas barragens do Rio Uruguai, em Santa Catarina, a luta pela reforma agrária, tudo isso foi criando, né, um ambiente favorável à retomada das lembranças e dos estudos sobre o movimento do contestado. Há mais de 100 anos surgiu um monge que deixaria seu nome para sempre marcado na história do sul do país. Ele percorria os 3 estados benzendo, fazendo profecias e mexendo com o imaginário de um povo que conhecia pouco além das cercas das propriedades. Ele ajudou a acender o estopim de uma guerra e teria desaparecido misteriosamente em um morro aqui do Alto Vale. É dia de conhecer São João Maria. Santo ou impostor, herói ou vilão, até mesmo os historiadores têm dificuldades para traçar o perfil da figura mística de São João Maria, o homem que vagava pelos campos, abençoava nascentes, curava doenças e fazia profecias, plantava cruzes e que teria surgido e desaparecido de forma misteriosa. Lages, na Serra Catarinense, tem uma ligação estreita com a história de São João Maria. Era milagroso. Parece meio benzedor, né? João Maria era um profeta, era um andarilho e ele tinha uma inteligência natural e as suas falas, suas frases se eternizaram. Mas quem foi afinal São João Maria? O historiador Paulo Ramos Derengoski já dedicou grande parte dos estudos a este assunto e explica. Na verdade, eram 3 monges. Em 1844, desembarca no Brasil o primeiro, o italiano João Maria de Agostini. Profissão, solitário eremita. E lá ele viu que havia um campo fértil, porque é preciso que se diga que a presença da Igreja Católica na região era muito fraca. E o povo tinha uma ânsia de alimento espiritual. As versões da morte dele são incompletas. Há quem diga que foi bater na América do Norte, em Nevada, onde até existe um túmulo. E sabe o que ele previu? Que seria sucedido por outros monges. E no final de 1800 surge o segundo monge, João Maria de Jesus, nome verdadeiro Anastas Marcaffi, um argentino. E ele usava a mesma vestimenta, parecida com a do primeiro, não igual, mas o mesmo gorro de pele de onça, e também se dizia curandeiro, mágico, mandraqueiro, e começou a reunir muita gente em volta dele. Ele fazia as fogueiras dele só com grinfas, e ele dizia assim que ele só usava grinfas porque um dia a humanidade iria ter necessidade de sobrevivência para respirar da madeira e da mata. Louco o cara dizer isso, né? Levando em consideração que há 100 anos atrás nós tínhamos uma mata virgem fechada, em média de 90% a 95% era mata fechada. Algumas frases de João Maria ficaram marcadas na história. Tenho pena das pessoas que virão atrás de nós, porque haverá muito rastro e pouco pasto. Linhas de burros pretos de ferro carregarão o pessoal.
Uma estrada preta vai matar muita gente. Gafanhotos de asas de ferro serão os mais perigosos, porque deitarão as cidades por terra. E sabe onde ele teria desaparecido? O Morro do Taió, em Santa Terezinha, seria encantado por ser a última morada de João Maria. A gente se criou na região, né? Vendo o pai sempre falando dessa história, João Maria. O nosso João Maria da reportagem também se criou no pé do morro. Isso ali, desde o tempo que nós era criança, sempre meus avós falavam, né, que esse homem existia, né? Tem uma porta de um lado ali, o falecido pai sempre falava que ele sabia ali onde é que é aquela porta. E falta falar ainda do terceiro monge, José Maria, desertor da polícia paranaense, que trouxe da antiga profissão um fuzil e comprou a briga pelas delimitações do Estado. E é aí que entra a história da Guerra do Contestado. Quando ele começou a juntar gente, cerca de 80, 100, 200 pessoas, ele constituiu o reduto, o primeiro reduto, o reduto do Irani. A reunião dos descontentes esbarrou ainda em outro fato marcante que virou minissérie. O Brasil autorizou a construção de uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Só que o dono da empresa tinha também uma madeireira. Como pagamento, ele recebeu 15 quilômetros para cada lado da linha de trem. Quem morava nestas áreas foi expulso. Muita gente foi à falência e quem trabalhou na obra, ao fim, também ficou desempregado. E isso criou uma massa de desempregados na região, começou a se juntar com esse pessoal do São José Maria. O coronel João Galberto resolveu atacar o reduto do Irani em outubro de 1912, que é o que marca o início da Guerra do Contestado, só que o João Galberto avançou e com 80 homens foi cercado e trouxe uma arma só pesada, que era uma metralhadora, caiu dentro d'água, já não funcionou. Então eles conseguiram vencer a Batalha do Irani. O coronel João Galberto foi morto, mas o José Maria também morreu nessa batalha. O seu gorro de pele de onça ficou jogado no chão, todo ensanguentado, porque conseguiram acertar na cabeça dele. Todo aquele que crê na palavra não morre. Alguns de vocês farão a passagem comigo no dia da primeira batalha. Mas logo após o período de 1 ano, voltaremos com o Sagrado Exército de São Sebastião e os 12 pares de França. Eles não enterravam os cadáveres fundo, eles enterravam um palmo abaixo da terra porque eles achavam que os cadáveres iriam ressuscitar e iriam constituir o Exército Encantado. Só que ao longo do tempo, as histórias destes 3 homens se confundem, como se fossem uma só. Os 3 monges tinham uma característica em comum, a peregrinação. Abdicaram de qualquer bem pessoal. E além do mais, eles estavam envolvidos em uma lenda, da bilocação. É o dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você era a pessoa que sofria das cadeiras, coisa assim, e foi ele curou. E eu tive a felicidade de comprar um terreno bem perto onde ele fazia posada, né? Porque ele permaneceu por 3 dias ali na Restinga Seca. Ele bebia só água de determinadas fontes e começaram a surgir lendas, que onde ele caminhava, a água era uma água santa. Plantava uma cruzinha e então surgia a lenda que essa cruz reverdejava na primavera e no verão. Em Lages, um dos pontos de peregrinação é a Igreja Santa Cruz, onde está guardada uma das cruzes de João Maria. E tem também lenda envolvendo o principal cartão postal da cidade. E segundo a lenda, uma escrava, uma negra cativa da época, ganhou um neném, um filho que não era legalizado, digamos assim, e ela abortou essa criança e ficou no tanque. Se criou a lenda da serpente do tanque, que o rabo da serpente está lá no tanque e a nossa catedral ficaria a cabeça. E a santa, a Nossa Senhora dos Prazeres, estava com o pé em cima da cabeça da cobra. João Maria profetizou que se um dia tirassem aquela santa da igreja, a cidade iria inundar-se. Muito bem, lenda, história, crença, fé, não sei. Eu sei que chegou uma ocasião que o bispo da época, Dom Daniel Ostin, se não me falha a memória, ele tirou essa santa para restaurar. Coincidência ou não, no segundo dia, a cidade de Lages estava embaixo d'água.
Quer dizer, o povo, os católicos, enfim, os seguidores da religião, enfim, teve toda aquela movimentação, a razão foi retirada a santa. E o que aconteceu? O bispo mandou colocar a santa de volta no segundo dia, o sol estava maravilhoso, 28 graus. Com a santa no seu lugar, a população vive sobre a crença de João Maria. São João Maria é um ídolo. E agora a Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha uma certa distância dos monges, é natural, porque era ela, né? Agora ela aceita. Eles viram que isso é uma espécie de cristianismo popular, que com a ascensão de papas como João XXIII e Papa Francisco, estão se reaproximando da igreja das populações, né? É assim também em outras dezenas de municípios dos 3 estados do sul, que mantêm nas praças e parques monumentos em homenagem aos monges. É assim também em Santa Terezinha. Tem as romarias que acontecem no dia 12 de outubro, né? Sempre que dá muita gente procurando uma cura, uma doença, e vem acontecendo, sempre vem acontecendo, né? Mas os mais novos hoje esquecem, né? Algum fala alguma coisinha, mas é pouca coisa, né? Mas eu acredito que sempre haverá interesse nesses episódios, até porque ele já foi traduzido para o francês, um dos meus trabalhos, o movimento messiânico no contestado brasileiro. Isso é estudado na Sorbonne, na França. Às vezes, certas coisas são estudadas mais lá fora que aqui dentro, né? O tempo pode até esconder algumas memórias, mas a história dos monges e a sua importância são como uma chama. Sempre há uma faísca se acendendo em algum lugar. Agarrado com aquelas criancinhas deles, antes de morrer, aquele sangue passando por meio do joelho da gente. Pegou o esquina num braço e outro no outro, e o terceiro meteu a faca na barriga, assim, destripou tudo o homem. O nome se deve ao território contestado há muitos anos pelos 2 estados no Supremo Tribunal Federal. A Guerra do Contestado foi o maior conflito social do Brasil no século XX. Morreram mais de 1.000 soldados do Exército, policiais militares do Paraná, Santa Catarina e 8 a 10 mil civis. A maioria deles caboclos, moradores dos sertões repletos de araucárias do sul do Brasil. É possível identificar diferentes causas e em diferentes contextos também, associadas aí aos conflitos, associadas principalmente às consequências que teve a Guerra do Contestado, envolvendo desde a violência, o número de mortes, o genocídio, como se fala, para a região, né, que até hoje traz marcas visíveis da tragédia que acontece no início do século XX por aqui. A construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande foi um dos estopins para o início da revolta dos caboclos. O grupo multinacional, comandado pelo empresário norte-americano Percival Farquhar, recebeu a concessão do governo federal para construir a ferrovia e explorar uma faixa de terra de 15 quilômetros de cada margem da estrada. A companhia norte-americana Highway Company Colonization trouxe imigrantes alemães e italianos e instalou na região a maior madeireira da América do Sul, a Lumber, com sede e serraria em 3 Barras e filial em Calmon. A madeira era levada por um ramal ferroviário até o porto de São Francisco do Sul, onde era exportada. E todo o comércio passa a ser executado pela recém-instalada ferrovia. Então veja que há uma conexão, que há um projeto sincronizado entre a construção da ferrovia, a exploração comercial da madeira, o comércio da madeira e todo o movimento e o projeto colonizador que vai acontecer na região do Contestado. Poceiros que moravam há décadas na região foram expulsos por capangas da empresa. Milhares de trabalhadores demitidos após a conclusão da obra engrossaram o movimento de revolta. Despeja, expulsa, queima o rancho, age com violência. Numa situação assim, os moradores, as pessoas que já estão aqui, entram em desespero. A fé, o messianismo e o fanatismo religioso dos caboclos foi outro combustível para acender a fogueira. Esse povo começou a seguir os monges que perambulavam pelo sul do Brasil.
Pelo menos 3 monges passaram no interior de Santa Catarina, na região do Contestado. O primeiro monge, João Maria de Agostini, teria passado aqui no município de Água Doce em 1850. No local funciona esta igreja hoje em dia. E aquela é uma fonte onde os fiéis depositam a sua esperança em curas milagrosas. Tem gente que você tem ferida, tem coisa, vem ali e você lava com aquela água. Eu já vi gente se lavar até o joelho, né? Que tem dor no joelho, você lava e diz que se cura. Então, essa água é milagrosa. Então tá certo, você acredita nisso? Sim, tá certo. Já pensou que não? O terceiro monge, José Maria de Santo Agostinho, fazia curas na região de Campos Novos e Curitibanos. A mulher do Senhor Henrique de Almeida levanta, se ajoelha aos pés do monge e agradece. A presença do monge desagradou o coronel Albuquerque, que era prefeito de Curitibanos e temia a instalação de uma monarquia. Ele alertou as autoridades de Florianópolis, que enviaram um destacamento da Polícia Militar de Santa Catarina. O monge guerreiro formou o Exército Encantado de São Sebastião. O caboclo, né? Ele era movido pela fé. Essa questão messiânica, como a gente diz assim, do caboclo, que ele se tornava, se ele morresse, ele se tornava também um soldado de São Sebastião, a questão do sebastianismo. Para evitar um combate, José Maria cruzou o Rio do Peixe e se instalou no Irani, que pertencia ao Paraná. As autoridades se alarmaram com a presença de homens armados e enviaram o regimento da Polícia Militar do Paraná, chefiadas pelo coronel João Gualberto. Ele saiu de Curitiba de trem, passou por União da Vitória e dividiu a tropa. Coronel Domingos Soares, prefeito de Palmas, enviou um bilhete de João Gualberto para o monge sair do local. O monge José Maria diz o seguinte: não precisamos brigar porque não somos intrigados. Não vamos fazer injustiça, matar quem não é culpado. E o João Gualberto, ele responde, entre outras coisas, que eu já trouxe até as cordas e vou levar todos amarrados. A Batalha do Irani é considerada pela maioria dos historiadores como a primeira da Guerra do Contestado. Na madrugada de 22 de outubro de 1912, os homens de João Gualberto chegaram nos campos do Irani. Mas antes, quando atravessaram um riacho nos campos de Palmas, o soldado Paixão se assustou com o relinchar de uma mula e deixou cair na água a munição da metralhadora Maxim. O João Gualberto fez um teste. Pelo que tudo indica, um pinheiro de 12 polegadas, a metralhadora atorou, derrubou esse pinheiro. Tamanho era a potência, o poder dessa metralhadora. Os caboclos atacaram com grande ferocidade e desorganizaram as colunas oficiais. Os 2 líderes morreram na batalha. O monge foi morto a tiros. Os caboclos partiram com mais fúria para cima de João Gualberto, morto a tiros e golpes de facões, nesse local, onde haviam pés de butiás. O soldado Rosa acerta o monge José Maria, que cai prostrado por essa bala. Quando os caboclos percebem que o monge acabou morrendo, os caboclos observam, identificam o João Gualberto pela farda, que era diferente, e vão para cima do coronel. E eles gritam: piquem esse desgraçado, ele é o culpado de tudo. Nesse cemitério esteve enterrado por alguns dias, cerca de uma semana, um pouco mais, o coronel João Gualberto. Depois o Paraná, entendendo ser melhor, acaba transferindo o corpo dele para Curitiba. Então o corpo dele é retirado daqui do cemitério, colocado numa carroça, o corpo coberto com sal. E ele é levado até Palmas, onde tem um pequeno velório ali, e depois transferido para Curitiba, onde tem um enterro, né, com todas as honras que um cargo, né, uma pessoa do cargo da importância que ele tinha, merecia na época. Não houve tempo para enterrar os mortos. O corpo de José Maria está até hoje nesta cova rasa no Irani. Perto dali estão os corpos de outros 21 homens mortos na batalha, 10 soldados da Polícia Militar e 11 seguidores do monge. É a vala dos 21. Fabrício, né, vendo os corpos ali, achou por justo fazer o sepultamento. Mas como era um número considerável para a época, né, ele trouxe o corpo das pessoas aqui no banhado, porque era um local mais fácil para ele cavar e assim poder enterrar o corpo então dos soldados e também dos caboclos. Foi feita uma vala comum, onde tanto caboclo como também soldado foi enterrado junto. Durante o combate, irmãos contra irmãos lutaram e foram recolhidos e jogados todos juntos nessa mesma vala. Ou seja, todos lutaram por uma causa, mas cada um morreu por um lado, do outro, aí se abraçaram tudo no mesmo, pelo menos na morte,
ficaram abraçados, porque na vida não conseguiram se abraçar. 105 anos depois, no aniversário da batalha, um gesto simbólico selou o acordo de paz entre o município de Irani e a Polícia Militar do Paraná. Netos de ex-combatentes e soldados mortos na batalha se encontraram numa cerimônia emocionante. Eles vieram com o pessoal da polícia e foi um momento bem emocionante. Naquele ano já, né, que foi feito uma coisa assim, um acordo simbólico, né? Tá aqui o acordo, né? Pode falar. Acordo simbólico entre a polícia do Paraná e o município de Irani. A história da Batalha do Irani foi declamada em verso e prosa pelo escritor, músico e professor Vicente Teles, neto de ex-combatentes. Ele morou por muitas décadas ao lado da BR-153, perto do local da batalha. Todos os anos, a cada dia 22 de outubro, ele comandava uma encenação com grupos folclóricos e crianças, até sua morte em dezembro de 2017. A mãe se condói, abraça o filho, chora com ele e devolve a ternura do olhar. Vicente é a nossa base histórica, era um grande amigo, que foi uma perda irreparável para o nosso município e para nós também. No começo dos anos 2000, o governo do estado de Santa Catarina começou a construção de uma concha acústica para servir de palco para as encenações artísticas no local da batalha. A obra do arquiteto Iris Lopes da Silva foi abandonada depois por 20 anos. É muito triste ver as coisas assim. Que precisa ter um pouco mais de vontade política nos administradores públicos, tanto municipais, quem sabe como estaduais e federais, para que as coisas possam acontecer. Em 2019, o então estudante de arquitetura e urbanismo, Leonardo Gazzoni, morador do Irani, apresentou um projeto de conclusão de curso universitário para a retomada das obras. Professor e mestre se reencontraram em janeiro de 2020, em meio às ruínas. Esse lugar aqui está imbuído de muita afetividade que o povo de Irani coloca nesse espaço, mesmo sem ele ter sido consolidado, né? Então é um espaço que, mesmo sem estar pronto, já tem esse compromisso, né, de servir. Se fosse, né? Imagina se fosse, com certeza. Então o meu projeto, na verdade, ele busca manter tudo isso, porque isso aqui é a força original do projeto. Antes da Batalha do Irani, o monge previu que iria morrer em combate e ressuscitar um ano depois, para comandar o exército encantado de São Sebastião. As virgens Teodora, Maria Rosa e Chica Pelega disseram ter visões do monge e organizaram o reduto de Taquarussu. O exército foi mobilizado para debelar o movimento, mas os caboclos, mais acostumados ao terreno, armaram emboscadas na mata e venceram as primeiras batalhas. Quando Taquarussu foi tomado e queimado, os caboclos já tinham se retirado para fundar o reduto de Caraguatá. Mas mulheres, crianças e idosos foram massacrados pelo bombardeio de mais de 700 soldados. A facilidade que o caboclo existia é o conhecimento da mata, conhecimento da parte onde que eles viviam. O exército não tinha essa mesma facilidade. Os caboclos famintos que fugiram de Taquarussu fundaram o reduto de Caraguatá, no atual município de Lebon Regis. O cerco do exército foi grande e a ordem era a destruição total do reduto. Na batalha de 9 de março de 1914, os caboclos foram liderados pela menina guerreira Maria Rosa, de apenas 15 anos. Ela combatia num cavalo branco e com flores no cabelo. Os caboclos atraíram os soldados para a mata fechada e o combate foi sangrento. Depois da derrota em Caraguatá, as tropas do governo se recolheram em Calmon. Os caboclos enterraram seus mortos e comemoraram a vitória com rezas a São Sebastião e ao monge José Maria. Temos aqui o facão de pau, utilizado pelos caboclos, esse modelo de facão de Guamirim, né, que eles utilizavam para os combates também. Era a forma como eles conseguiam então vencer. Os caboclos atacaram as cidades de Curitibanos e Canoinhas. Em Calmon, atacaram a estação de trem e queimaram a filial da madeireira Lumber. Foi um ataque surpresa, onde o telegrafista, o agente da estação, tentou fazer um telégrafo, deu ataque, né? Só dando tempo de escrever as primeiras letras, né? Fanáticos aqui. Também armaram uma emboscada para um destacamento do exército que seguia de trem.
quando foi morto o capitão Matos Costa. Se entrincheiraram tudo e ficaram esperando. Quando o trem chegou, os soldados começaram a desembarcar, os jagunços foram matando. Diz que mataram tudo 100 soldados. E pegaram o Matos Costa e aturaram o pescoço dele fora e jogaram o corpo num lugar e esconderam a cabeça no outro. Após as primeiras derrotas do exército, o general Setembrino de Carvalho foi convocado pelo Ministério da Guerra para debelar a revolta. Criou 4 colunas com 7.000 homens, metade do efetivo do exército. A linha norte partiu de Canoinhas, a leste de Papanduva, a oeste de Caçador e a sul de uma fazenda. Muitos caboclos e líderes se renderam, como Bonifácio Papudo e Alemãozinho, que deram as informações ao exército. Os soldados cortaram os suprimentos dos caboclos e arrasaram povoados e redutos por onde passavam, com metralhadoras, obuseiros e bombas. Os documentos de guerra estão guardados na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. O surgimento, então, da maior liderança de todas, né, a Deodato Manuel Ramos, ou Leodato, um jovem, tinha 20 e poucos anos, né, que assumiu a liderança com a morte do Chiquinho Alonso aqui no combate em novembro de 1914 em Rio das Antas. Ele consegue impor também, ele tinha uma liderança muito forte, muito enérgica. Os caboclos criaram o grande reduto de Santa Maria, que chegou a abrigar 20.000 almas, no limite dos atuais municípios de Lebon Regis e Timbó Grande. O exército patrulhou estradas e fez trincheiras para impedir o fluxo entre os redutos. Encontrado muitas cápsulas de fuzil nessa região, perto das trincheiras, ali na roça. Então, provando mais uma vez que aqui foi um local de execução. Na localidade de Perdizinhas, até hoje estão preservadas pedras do que seria um forno de cremação dos corpos de mais de 100 caboclos. Seria muito mais triste se a gente não recuperasse esses locais, permitindo que as pessoas conhecessem a história. Então eu vejo assim que é uma forma de uma homenagem às pessoas que foram mortas, a gente recuperar esses sítios históricos. Sem suprimentos e comida, os caboclos passaram a saquear propriedades rurais. A fazendeira Nercina do Vale Rocha tem 74 anos e diz que seu avô foi morto dentro da fazenda pelos homens liderados por Adeodato. Ela guarda até hoje as balas que mataram seu avô. O corpo está sepultado no mesmo local de sua morte. O meu avô tinha a força do governo, 50 soldados que guarneciam a casa. E o meu avô viu o movimento, achou que era os soldados que ele tinha que dar café. E quando ele levantou, não era soldado coisa nenhuma, eram os jagunços que estavam atacando. Os soldados já tinham fugido. Daí ele saiu para trás da casa e daí tomou um tiro na perna. Ali ele caiu e depois ganhou mais tiros ainda. Foi na Guerra do Contestado que o avião foi usado pela primeira vez em combate e também o primeiro acidente aéreo durante uma guerra nas Américas. Para localizar os redutos no meio da mata, o exército trouxe 5 aviões do Rio de Janeiro, mas apenas 3 chegaram em condições a Curitiba e seguiram para a União da Vitória. A aviação militar do Exército Brasileiro, ela nasceu aqui no céu do Contestado. Em 15 de março de 1915, os aviões dos tenentes Ricardo Kirk e Ernesto Darioli decolaram de União da Vitória para Caçador, de onde iriam até uma fazenda próxima ao reduto de Santa Maria para lançar bombas e coincidir com ataques por terra. O objetivo era fazer com que encerrasse essa guerra. Entenderam assim os comandantes, os generais, de que teriam que acabar com essa guerra. Então aí vem o uso da aviação, com uma esperança de que encerrasse, que se carimbasse a paz na região do Contestado. Mas os aviadores enfrentaram um mau tempo e não seguiram a linha do trem que deveriam tomar até Caçador. Os pilotos seguiram a estrada de chão para Palmas. Quando atravessaram o rio Jangada, em General Carneiro, perceberam que não havia ponte e sim uma balsa. Darioli voltou para a União da Vitória, mas Ricardo Kirk nunca retornou. Meu avô com a minha avó contavam que o avião deu 3 voltas, estão cortando o trigo, daí não pôde abaixar, estão cortando o trigo, daí ele deu 3 voltas e foi adiante, ele caiu. Daí. Falecida minha avó estava lavando roupa assim para cima e viu o avião rodeando assim, disse que tinha um pinheiro com um galho seco assim, e o avião queria aterrissar na estrada, certo? Tinha acontecido alguma coisa no avião. Começou a rodear assim em roda do pinheiro, enroscou a asa naquele galho e caiu de ponta para baixo, matou o piloto. E que o destino dele era o reduto de Santa Maria.
e que provavelmente ocorreu algum problema no avião ou algum problema no trajeto que fez ele cair. Em março de 1915, os caboclos estavam cercados no reduto de Santa Maria. O coronel Leocádio Pacheco foi um dos oficiais mortos durante a tomada de Santa Maria. Ele estava numa coluna que foi cercada pelos caboclos. Lutércio Pacheco, neto do coronel Leocádio, guarda os documentos do avô em sua casa em União da Vitória. As batalhas duraram vários meses. Mais à minha direita existe ainda um outro riozinho, que é o famoso rio Lava-Tripa, onde, conta a história, jogavam os corpos dos jagunços da Guerra do Contestado. Quando o exército conquistou posições nas montanhas, o reduto de Santa Maria foi duramente castigado por obuseiros. Não tiveram como fugir e aí que ocorreu uma das maiores matanças da Guerra do Contestado, que é aqui neste lugar, para nós conhecida como a Batalha de Santa Maria. Maria Simão, a Mariazinha, era uma criança quando teve que fugir com seus pais de Santa Maria, no meio da mata, para não morrer. Gritavam e passavam, nós passando fome, aguentando comer a cinta dos nossos amigos e aqueles bandidos perseguindo tudo a vida. Nós tínhamos de correr para o mato, se escapando, pousando embaixo das árvores. Mariazinha tem 114 anos e hoje mora com seu filho Capitulino em Santa Cecília, no Planalto Catarinense. Isso aqui foi lá em Santa Maria. Aqui onde que está a plaquinha, onde que está enterrado os caboclos. Com a queda de Santa Maria, os sobreviventes fugiram para outros pequenos redutos. O reduto foi destruído e Adeodato consegue escapar e fundar mais, ainda 2 redutos depois desse. O último líder, Adeodato Manuel Ramos, foi aprisionado em Canoinhas em agosto de 1916. Depois de 4 anos da Guerra do Contestado, o acordo de limites entre os estados do Paraná e Santa Catarina foi assinado aqui no Salão Nobre Azul do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Era 20 de outubro de 1916. O acordo entre os estados foi assinado pelo presidente da República, Venceslau Braz, e pelos governadores Afonso Camargo, do Paraná, e Felipe Schmidt, de Santa Catarina. Em 1917, a Brasil Highway e suas subsidiárias entraram em concordata. Suas atividades foram encampadas pelo estado, menos a Southern Brazil Lumber Colonization Company, que intensificou a colonização alemã e italiana em Santa Catarina, após a expulsão e quase extermínio dos caboclos. Ainda nos anos 20 continuava a presença da polícia, né, expulsando os caboclos, né. Essa era chamada limpeza étnica. A limpeza a serviço, né, das companhias, né. Vinha o italiano comprava e a companhia, né, vinha a polícia, vinha o estado e expulsava o caboclo daqui. Mais de um século após a guerra que durou 4 anos e deixou milhares de mortos, a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande está completamente abandonada. Historiadores, escritores e produtores culturais tentam manter viva a história da Guerra do Contestado. Eu mesma, né, sendo nascida aqui em Salto Veloso, não tinha conhecimento da Guerra do Contestado. Foi através, eu acho que é fundamental o papel da arte nesse desvelamento, né, da guerra. O espetáculo Exército Encantado ele é uma junção de teatro, dança e música. Que eu assisto a uma peça de teatro e fico chocada. Como assim, né? Uma guerra dessa proporção, desse tamanho? Está no currículo escolar elaborado pela Secretaria de Educação. A Semana do Contestado ela já faz parte desse currículo. E aqui em Caçador a gente respira basicamente o Contestado, né? A gente mantém um grupo de danças oficial do Contestado. Tem uma dança que é a dança do facão, que inclusive é tombada por lei. Quem viu Chica Pelega, viu Chispa de raio clareando o sertão. Quem viu Chica Pelega, viu rasga mortalha pirar no sertão. Quem viu Chica Pelega, viu fogo no céu e sangue no chão.
Os fatos que desencadearam o início da Guerra do Contestado estão relacionados à aglomeração em torno de José Maria e às disputas políticas entre os coronéis e curitibanos e Campos Novos. Após a partida do Séquito para Irani e o combate contra o Regimento de Segurança do Paraná, restaram aos sertanejos o desgosto pelos mortos, as armas abandonadas pelos soldados e a crença que José Maria iria ressuscitar. Iniciamos uma série de vídeos aqui no canal para falar sobre a Guerra do Contestado. Falei sobre o contexto geral, sobre os monges e qual a influência deles para o início desse conflito em 1912. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o terceiro monge do Contestado, o monge José Maria de Santo Agostinho, e como ele influencia para o início da Guerra do Contestado. Seja muito bem-vindo, esse é o Ensina Arthur. Então, como afirma Maurício Vinhas de Queiroz, no Messianismo e Conflito Social, foi um garimpo, isso que eu demorei para achar. Ele vai colocar o seguinte: José Maria teria aparecido então em Campos Novos, no mesmo lugar que haveria dito que João Maria de Jesus teria reaparecido. Então ele teria reaparecido em Campos Novos e teriam atribuído, digamos, uma similaridade entre os dois nesse sentido. Ele seria um homem de cabelos brancos, compridos e barba espessa, com roupa simples e às vezes até descalço, como era na verdade bem comum entre a maioria dos caboclos. Tinha dentes escuros e tanto fumar cachimbo. Além disso, haviam sido atribuídos a ele 2 milagres. Isso é bem interessante. Ele teria ressuscitado uma mulher e teria curado a mulher do fazendeiro Francisco de Almeida, que já estava desenganado pelos médicos, ou seja, que não teria cura. Esses 2 milagres vão dar a notoriedade que o monge José Maria precisava. Vai fazer com que reúnam-se várias pessoas em volta dele. O curioso é que a mulher que ele teria ressuscitado, ela tinha uma doença chamada catalepsia. E no fim das contas resultou numa ressurreição feita pelo monge José Maria. E ele, por ter um profundo conhecimento de ervas, fez com que ele conseguisse curar a esposa do fazendeiro Francisco de Almeida, o que vai fazer com que o Francisco de Almeida se torne um aliado bem importante do monge nesse momento. Esse curandeiro é José Maria, muito semelhante ao profeta João Maria, que já tinha morrido. José Maria não era tanto um penitente, mas era mais um curandeiro profissional mesmo. Conhecia ervas e uma série de práticas de cura. O nome real do monge seria então Miguel Lucena de Boaventura. Ele seria um ex-soldado do exército com algum conhecimento ali de táticas militares, mas um profundo conhecedor de curas com o uso de ervas. Isso segundo o Maurício Vinhas e também segundo o Paulo Pinheiro Machado em Lideranças do Contestado. Além disso, diferente dos seus antecessores, ele gostava de estar próximo do povo, ou seja, ele não era um asceta, ele não era uma pessoa que se escondia, mas sim era um indivíduo que arrebanhava muitos seguidores. Nessa junção de pessoas, ele vai conseguir desenvolver, digamos assim, uma mística em cima dele, justamente por ser um curandeiro e por não cobrar pelos seus serviços. Segundo Nilson Tomé afirma em Os Iluminados, ele teria vindo para a região junto com os trabalhadores da Estrada de Ferro, mais ou menos ali entre 1909 e 1910 ele estaria na região, fazendo parte do corpo de segurança da Lamber por algum tempo. Então, como ele tinha conhecimentos militares, ele teria feito parte desse corpo de segurança. Paulo Pinheiro Machado ainda vai afirmar em Lideranças do Contestado que José Maria ele vai dividir opiniões. Na produção da sua obra, ele vai citar a entrevista que ele fez com uma das pessoas que ele reuniu ali para construir o livro dele. E ali ele vai falar que o João Maria, o segundo monge, teria previsto que ia chegar o falso profeta. Esse falso profeta viria com o chapéu adornado de fitas, que é uma característica que tem o José Maria. Ele tinha um chapéu de aguatirica que era adornado por fitas. Segundo a previsão que o monge teria feito, esse seria um
momento que a revolta aconteceria. Aí, no caso, também ele ainda vai acrescentar que ele ia se apropriar do nome e da imagem de João Maria. E muitos diziam que José Maria se dizia irmão do monge João Maria. Ainda em Lideranças do Contestado, o autor vai dizer que também existiam pessoas que afirmavam que ele nunca disse ser irmão do seu antecessor, ou seja, ele não falava algo como meu irmão João Maria, mas como nosso irmão. João Maria seria aquela pessoa que inspiraria o movimento, o nosso irmão que disse anteriormente. E as pessoas que conviveram com ele corroboraram em seus depoimentos, né? Normalmente as pessoas que têm os seus descendentes, conviveram com o monge, falavam que ele era, na verdade, uma pessoa muito observadora. Ele nunca se apresentou como médico, a prática do curandeirismo ali era uma coisa que ele tinha do domínio das plantas e tudo mais. E além disso, essas acusações contínuas que tinham ao monge José Maria eram justamente para desmontar a sua imagem. Então existiam muitos grupos que não queriam que se mantivesse essa idolatria ao terceiro monge principalmente, sendo que João Maria já tinha construído toda aquela questão identitária, mas no fim das contas os três vão acabar sendo entendidos como essa entidade João Maria também. Uma coisa muito curiosa é que teriam associado ao José Maria casos de abuso sexual, ou seja, que ele teria se relacionado com crianças menores de idade. Porém, a gente pode perceber que na continuidade, por exemplo, no segundo Taquarussu vai ter o caso do menino Manuel. O Manuel era um menino que dizia sonhar com o monge, e o Manuel, ele teria então dito que em sonho o monge havia dito para ele deveria dormir com duas meninas. Quando a população cabocla soube disso, eles destituíram o Manuel daquele momento, porque diz que ele perdeu a santidade dele justamente por ser corrompido. Então, creio eu que o monge teria sido reprovado e sido reprimido pelo povo se tivesse feito um pedido como esse. Porém, não se esvaziam as obras que falam mal do monge nesse sentido. Os primeiros relatos que são da escritura militar, lá da década de 20 mesmo, Demerval Peixoto é um que fala nesse sentido, que o monge seria um indivíduo que era um charlatão e que estava enganando as pessoas, pegando carona na onda do segundo monge do contestado, o monge João Maria de Jesus. Então, o José Maria, segundo consta no livro do Paulo Pira Machado e também alguma coisa no livro dos Iluminados, ele teria perambulado por Palmas, por Lages, teria passado pela região do Paraná, até se estabelecer numa região ali de Campos Novos que é chamada de Espinilho. E justamente essas lideranças, conta-se que ali em julho de 1912, mais ou menos, 4 líderes de comunidades regionais, que eram Praxedes Gomes Damasceno, Francisco Paes e Farias, que eram do Taquarussu, região ali de Fraiburgo, aquele período era curitibanos, e Manuel Alves de Assunção Rocha e Eusébio Ferreira dos Santos, de São Sebastião das Perdizes, ou São Sebastião da Boa Vista, que teriam ido a Campos Novos convidar o monge José Maria para comparecer à chamada Festa de Bom Jesus, que ia acontecer no dia 6 de agosto. É justamente essa Festa de Bom Jesus que vai aglutinar, que vai juntar os seguidores, e essas pessoas juntas vão se manter em volta da égide da figura do monge. José Maria vai, em agosto de 1912, para a comunidade de Taquarussu, no interior de Curitibanos, numa festa local, a festa de Bom Jesus. Ele é convidado pelos festeiros para aparecer na festa. A festa durava 4 dias, mas depois de passados os 4 dias, a festa não se desmobilizou, ela só foi aumentando o povoado de Taquarussu, porque aumentava o número de pessoas a procurar as curas de José Maria. Então, o que vai acontecer é que José Maria vai para essa festa e a festa não vai se desfazer. Ela vai permanecer, vai juntar pessoas doentes, desvalidos, pessoas que não têm para onde voltar. Justamente essas pessoas que foram expulsas das suas terras e também os trabalhadores da Lamber que haviam sido mandados embora. Se estabeleceu sob a figura dele e ali ele começou a viver uma forma comunitária, uma forma que depois vai ter uma característica mais acentuada quando chegar no segundo Taquarussu em 1913, que aí vão ter regras mais rígidas em cima dessa cultura que o monge cria, mas primeiro elas vão se juntar em volta do monge e vão viver junto com ele após a festa de Bom Jesus, ou seja, tudo que foi construído durante a festa vai se manter e eles vão continuar morando lá. Foi ali também que ele começou uma farmácia do povo. Nessa farmácia ele tratava os doentes, curava as pessoas com remédios e plantas e tudo mais, com esse uso de ervas, não cobrava absolutamente nada. Ele recebia dinheiro só de quem podia pagar, só para manter a farmácia. Segundo conta, então ele não cobrava nada das pessoas e só tinha aquilo para manutenção.
Então, justamente por estar estabelecido na região de Curitibanos, vai se associar a figura do monge José Maria ao conflito que existia entre dois coronéis da região, que era o Henriquinho Paes de Almeida e o coronel Albuquerque. Os dois, eles tinham uma rivalidade, e o coronel Henriquinho Paes de Almeida era conhecido como pai dos pobres. E aí ele vai começar, digamos, a pegar carona no prestígio do monge para conseguir acessar um ajuntamento de pessoas contra esse coronel Albuquerque. Ferreira de Almeida, que foi a pessoa que hospedou ele lá na região de Campos Novos, lá no Espinilho, ele era um agregado, um parente ali do Henriquinho de Almeida. Isso vai fortalecer a aliança entre o monge e esse indivíduo. Para consolidar, para intensificar essa ideia de que ele queria pegar carona no prestígio do monge, o próprio Henriquinho teria passado a sua espada de coronel da Guarda Nacional para o monge, que seria então o líder de uma oposição contra o coronel Albuquerque. No fim das contas, o coronel Albuquerque começou a ouvir os boatos e acreditou neles. E aí, quando ele começou a acreditar nesses boatos, ele enviou um emissário para chamar o monge para ir falar com ele, para ir na presença dele. E aí, a resposta do monge é o que mais chama atenção. Quando o emissário fala que quer levar o monge para encontrar ele, o monge responde para ele que a distância entre ele e o coronel é a mesma. Ele podia ter vindo conversar com ele. E o coronel entendeu isso como uma resposta arrogante por parte do monge. O que foi, digamos, nesse sentido, um pretexto, então, para o coronel escrever uma carta para o governador Vidal Ramos, que era um aliado dele, pedindo a intervenção, então, nesses monarquistas do Taquarussu. O que vai acontecer? O coronel Albuquerque vai exagerar na forma como ele descreveu os caboclos do contestado. Esse exagero vai ser o fomento para a imprensa de Florianópolis começar a falar mal desses caboclos, sendo transformados eles em fanáticos. Ainda por cima, tem a questão de que eles foram acusados de serem monarquistas. O que significa isso? Canudos, por exemplo, o movimento de Canudos em 1897 foi derrotado, foi destruído com a desculpa de ser um movimento monarquista, ou seja, queria derrubar a República Brasileira. Esse medo, aliás, que a monarquia retorne faz com que eles ajam de forma ofensiva, querendo atacar qualquer pessoa que fosse monarquista. Então, o que o coronel Albuquerque fez? Ele informou constantemente o governador Vidal Ramos e os seus vizinhos de Campos Novos ali, o pessoal que governava Campos Novos, fazendo com que agilizasse o uso de forças catarinenses para reprimir então esses rebeldes. Segundo o Paulo Pinheiro, as referências monárquicas se desenham na visão religiosa da coisa. Eles têm aspectos que envolvem aquela santificação dos indivíduos que fazem parte da monarquia, mas que a ideia de uma monarquia mesmo organizada com o reinado e tudo mais, vem mesmo a partir do segundo Taquarussu em 1913. Como vai ser o conflito? Quais as consequências do ajuntamento de Caboclo? Como a força do Paraná vai proceder? Irani foi um massacre? Isso e muito mais na segunda parte desse vídeo sobre o monge José Maria e a Batalha do Irani. Momento crucial que vai iniciar a Guerra do Contestado em 1912, no mês de outubro. Se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha as redes sociais e até a próxima. O que o exército fazia com as pessoas que prendia? Ah? O que os soldados faziam com as pessoas que eles prendiam? Ah, prendiam. Matavam. Matavam assim. Aquela mulherada tudo para ganhar pequena, aquelas crianças tudo. Pregavam a espada. Abriam pro meio. E meu pai e minha mãe contavam. Eu tenho negócio quase de me lembrar, porque depois que eles contavam. Deus o livre. E é difícil, quem sabe? O guarda ali em cima perguntou pra mim, eu digo, você não sabe? Eu digo, porque
Digo, eu sei porque minha mãe era desse tempo. Eles eram meninos, crianças, quando em 1912 o exército desembarcou no Contestado, uma região disputada pelos estados de Santa Catarina e Paraná, para combater seus pais, que pegaram em armas depois que uma ferrovia cortou suas terras e uma madeireira norte-americana, a Lumber Company, começou a explorar as árvores nas margens dos trilhos. Fomos em busca desses meninos, hoje pessoas com mais de 100 anos, últimas testemunhas da maior rebelião civil no Brasil no século XX. Estima-se que o conflito resultou na morte de 8 a 10 mil pessoas. As lembranças desses meninos, Altino, Maria Trindade, Sebastiana, foram confrontadas com mais de 2.000 documentos do Arquivo Histórico do Exército no Rio de Janeiro. Essas memórias de infância, que surgem lentamente nas conversas e entrevistas, embora deturpadas pelos relatos dos adultos ao longo do tempo, revelam violações de direitos humanos, crimes de guerra e barbárie, muita barbárie. Da Guerra do Jagunço? Antes da guerra, tempo da Guerra do Jagunço, eu era piá. Mas não sei que vida sofrida eu trouxe. Morreu muita gente na guerra? Morreu. E milhares de gente que morreu no tempo daquela guerra do Jagunço. Foi coisa séria. O que tinha de povoado no mundo inteiro, ficou muito poucas famílias. Muito poucas famílias. O mais, os jagunceiros mataram tudo. Mataram tudo. Esse conflito aconteceu 15 anos após a Guerra de Canudos, um massacre de sertanejos pobres no interior da Bahia. Ao investigar esse conflito, percebi que os oficiais militares que estiveram no começo da carreira em Canudos estavam agora no combate aos rebeldes do Contestado. Mas essa geração de militares na guerra em Santa Catarina estava dividida sobre a forma de acabar com o movimento rebelde. Uns defendiam o uso da força máxima contra os caboclos. Outros não queriam repetir os crimes de guerra ocorridos na Bahia. Eram militares que estavam alinhados à nova opinião pública do Rio de Janeiro, que ainda não tinha esquecido das cenas de barbárie descrita no livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Um personagem da guerra me chamou a atenção. O capitão João Teixeira de Matos Costa, 38 anos, que também esteve em Canudos. Matos Costa defendia uma negociação de paz com os caboclos do Contestado. Ele escreveu: a revolta do Contestado é apenas uma insurreição de sertanejos espoliados nas suas terras, nos seus direitos, na sua segurança. A questão do Contestado se desfaz com um pouco de instrução e o suficiente de justiça, como um duplo produto que ela é da violência que revolta e da ignorância que não sabe outro meio de defender o seu direito. Me lembro muito pouco. Eu me lembro de passar aquelas crianças, de certo que terminou, não sei o que era que tinha, né? E aquelas crianças arrumavam comida, aquelas crianças comer. Eu ficava olhando, né?
Aquelas crianças comiam e não podiam comer tudo a comida que saía na mesa. Eles choravam por não poder comer tudo, certo de fome que passaram, né? Eles saíam, osso velho, assim, que morria a criação, eles pegavam para roer aqueles ossos, né? Aqueles ossos velhos. Broto de coisa assim, comer, para comer. Não passar fome, certo? Não morrer de fome. Muitos morriam. As crianças e as mulheres sofreram muito? Sofreram. Onde teve uma tia minha, mulher de um tio meu, irmão da minha mãe, que ela estava para ganhar neném naqueles dias, família de gênio, do neném que ela ia ganhar, eles mataram a mulher e fizeram que nem prancha de porco. Esse soldado de agora atingiste não tem nem a metade da violência que aqueles tinham antigamente. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Que aqueles eram das classes velhas, antigas, não é? Dos primeiros combate da revolta, da guerra, daí eram mais fortes para violentar as tragédias de cavalaria, de arma, de munição, de coisa, tudo isso. Em abril de 1915, o capitão do exército Tertuliano Potiguara, 42 anos, à frente de um grupo de 500 militares e 100 pistoleiros recrutados nas fazendas, partiu para destruir o reduto de Santa Maria, maior foco rebelde. Potiguara destacou em seu relatório que tomou Santa Maria em combates heróicos, homem a homem, evitando revelar que bombardeou o vilarejo. Ele omitiu a morte de mulheres e crianças. O jagunço tinha uma igreja e a força do governo não sei o que é que eles fizeram. Miraram lá na igreja e soltaram um canhão, acabou. Nós íamos, eles davam descarga lá no jagunço. Aquela descarga passou a treboada. Parava um pouco de certo para embalar as árvores e de novo. Como se diz, como os mais velhos, os troncos mais velhos que sobrou da guerra do jagunço, que depois que passou aquela revolta brava, daí aquelas crianças que existiam, eles contavam a situação que passaram e daí guardaram na lembrança como eu guardei. Guardaram na lembrança como eu guardei. Então, só eu de palanque de notícia no mundo inteiro. Em um documento secreto, o exército reconheceu que o envio de tropas para o contestado foi um erro. Um relatório, escrito em abril de 1915, dias após a tomada de Santa Maria, criticou as elites políticas de Santa Catarina e do Paraná. O documento destacou: a grande questão aqui no contestado, onde o Exército Nacional foi atirado como bode expiatório, não é da linha divisória, nem do traçado. O documento descreveu o problema da falta de escolas. Eis aí o ponto luminoso de todo o contestado, a ignorância, uma zona regularmente habitada,
nem uma escola, nem um livro. Mais tarde, em 1957, o Exército fez uma análise sobre a campanha no contestado. Num documento, um oficial escreveu: observando os fatos que foram dados por atuantes militares, chega-se à triste conclusão de ter havido um massacre. Tais aspectos, realmente, justificam o conceito de campanha em glória, que batizavam alguns a campanha do contestado. A única escolinha que existia na região do antigo reduto de Santa Maria fechou as portas em 2011. Hoje, o espaço é utilizado por uma igreja evangélica. Rádio Araucária de Calmon, Santa Catarina. A voz do contestado. JB comunicando. Voz do passarinho. Fique ligado nesse canto do contestado. Araucária, a voz do povo de Calmon. Fique ligado. A voz do povo de Calmon. A voz do contestado. É diferente só, mas estamos aqui. Araucária, a voz do povo do Calmon. Fique ligado. Do povo do Calmon, a voz do contestado. É diferente só. O olhar desses meninos revela sofrimento, muito sofrimento. Mas por um outro lado, revela um olhar guerreiro, de esperança, de quem sabe um dia essa terra maldita tenha dias melhores. E a senhora continua com a fé. O doutor que me consultou lá no hospital mais cedo, ele me olhou bem e daí diz, vozinha, diz a senhora, erga sua cabeça e me olhe bem firme aqui. Daí eu digo, por que, doutor? Diz, eu quero que a senhora faça essa importância, que eu quero tirar uma experiência da senhora. Sabe o que é que ele me disse? Não sou capaz de adivinhar. Daí ele me olhou bem, disse, tá, é Deus que me pague do que a senhora me atendeu, que eu lhe pedi. Diz, a senhora não é mais gente para estar aqui no nosso mundo. Diz, a senhora é para estar lá junto com a Amada Paulina, em Piratuba. E o porquê, doutor? Não, porque a sua busca de idade já venceu. Já venceu. O contestado não é uma guerra do passado, é um crime que continua. O Estado brasileiro não reparou o dano que causou à população cabocla. A estrada de ferro que cortou o contestado, motivo da guerra, foi desativada totalmente em 1998. Caboclos sem teto ocuparam estações e casas abandonadas da ferrovia. Eles voltaram para os trilhos. Tem gente que é do ouvido, eu conto, porque meu pai contava. Coisa medonho. Esses de agora não sabem nada.
80 anos, na cidade catarinense do Irani, explodia uma das maiores revoltas de camponeses da história. Sertanejos sem terra e tropas militares entraram em choque. O conflito se espalhou por dezenas de cidades catarinenses. Milhares de pessoas morreram. A Guerra do Contestado durou 4 anos. 3 fatores contribuíram para o conflito: a disputa de limite entre os estados do Paraná e Santa Catarina, a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande por uma empresa multinacional e a chegada da segunda maior madeireira da América para explorar terras aqui. A partir de agora, você vai ver um documentário sobre a Guerra do Contestado, realizado entre 1984 e 1986 pela Irani Produções Limitada e que foi premiado pela Unicamp de São Paulo. Durante 1 ano e meio, um grupo de jornalistas percorreu mais de 35 mil quilômetros na região onde aconteceu o conflito, recuperando fotos, documentos e depoimentos de sobreviventes da guerra. Trazendo capital internacional. Por trás da Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande está Brazil Railway, uma multinacional do norte-americano Percival Farquhar. Poderoso, Farquhar explora outros setores vitais ao desenvolvimento do Brasil, como telefonia, portos, navegação fluvial, energia elétrica e a ferrovia Madeira-Mamoré. O governo autoriza a Brazil Railway a ocupar as terras que estão na faixa de 15 quilômetros para cada lado da ferrovia que corta o sul do Brasil. Caberá aos norte-americanos promover a colonização estrangeira nestas terras num período de 50 anos. Farquhar cria em 1909 a Southern Brazil Lumber, colonizadora e segunda maior madeireira do mundo. São 6.700 quilômetros quadrados de terras que os norte-americanos querem ocupar de qualquer jeito. Estas terras, consideradas devolutas pelo Estado, já eram habitadas pelos caboclos ervateiros e pequenos e médios lavradores. Impossibilitados de legalizarem as suas terras, por ignorância ou por total falta de recursos, os lavradores perdem tudo para os americanos. O novo ordenamento social e econômico, trazido pelo capitalismo, tira do caboclo a terra e o trabalho. O choque é tremendo. A situação se agrava com a dispensa de 8.000 trabalhadores da estrada de ferro no final da construção. São homens recrutados no centro e norte do país e que agora estão sem destino. Ao mesmo tempo em que as forças mais modernas do capitalismo internacional agem no sertão, o povo vive a sua realidade buscando conforto para o corpo e para a alma num curandeiro, José Maria, que muito tinha de semelhante a outro monge, o João Maria, padrinho de muitos caboclos e que eles acreditavam estar encantado no Morro do Taió. Desassistido pela igreja, que vivia em aliança com os poderosos, o povo da região se volta para a elaboração de uma mitologia própria. Sua crença é fundada na natureza e nas fantásticas histórias do rei Carlos Magno e os 12 Pares de França, o livro mais conhecido no sertão.
Os insatisfeitos da região de curitibanos fazem um ajuntamento em Taquarussu. O coronel Francisco Albuquerque, há 8 anos na chefia do município, é identificado como inimigo do povo. A revolta. Ameaçado no poder, Albuquerque pede ao governador Vidal Ramos, seu compadre, que mande tropas. O movimento é tido como um novo Canudos. Os caboclos teriam proclamado a monarquia nos sertões. O monge José Maria é o líder. A notícia da chegada das tropas dispersa o ajuntamento. O monge José Maria, acompanhado de um pequeno grupo de crentes, foge para o Irani, em terras contestadas. O Paraná quer que os seus limites sejam os rios Canoas, Pelotas e Uruguai. Santa Catarina defende suas posses até os rios Peperiguaçu, Negro e Iguaçu. A questão de limites está na justiça. O Paraná decide mandar tropas para o Irani. O coronel João Gualberto Gomes de Sá e o regimento de segurança se deslocam para a região. Levam cordas. O coronel quer trazer os presos amarrados pelo pescoço até Curitiba. Mas uma tarde antes, eu vi essa conversa. Que o José Maria disse para ele: Fabrício, dizia o sujeito a morrer. Ele foi de tarde na igreja aqui, rezou uma missa. Depois que ele soube que os homens estavam ali, ele foi na igreja, rezou uma missa, porque disse que ele rezava uma missa muito bem rezada. E disse para eles, ficou na porta da igreja e disse: minha gente, eu vou morrer. Diz, mas vai ficar alguém para atender vocês. Diz o... Aí que diz que ele chamou Fabrício e disse: Fabrício, você, eu vou morrer, você pega as minhas armas, pega alguma coisa e volte com esse povo, volte para o sertão de novo e não mexa com ninguém. Continue o mesmo ideário que eu tinha. Desatendi esse pessoal, diz, porque diz, agora está sujeito a ferver pior. No dia 9 de outubro de 1912, um grupo de 64 soldados, sob o comando de João Gualberto, ataca o monge e os sertanejos. A Batalha do Irani acontece nas primeiras horas da manhã, no Banhado Grande. A tropa de segurança é derrotada. Morrem João Gualberto e José Maria. Todo mundo amedrontado, o senhor vê no meio do sertão dá uma coisa dessa, né? Então daí que no outro dia que eles foram lá, aquela tarde eles se juntaram, os moradores daqui, e vieram, e agora? Vai deixar essa gente lá que os corvos comam? Tem uma pena. Então foram lá e fizeram o dito valo no banhado, né? E jogaram aquela gente que estava ali. O José Maria eles pegaram, botaram lá de parte, né? Fizeram um quadrinho que eu conhecia, o quadro. Na mesma época, a multinacional Lumber Corporation funciona em 3 barras. A Lumber é a maior serraria da América do Sul, processando cerca de 300 metros cúbicos de madeira por dia. Suas reservas se espalham por 3.300 quilômetros quadrados na região contestada, empregando cerca de 800 homens e tecnologia. Isso muda a região, mas a tensão cresce. É o que você vai ver daqui a pouco. Com a estrada de ferro abre-se caminho e as máquinas entram até 20 quilômetros no mato. Com a Lumber e a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, Percival Farquhar domina mais de 10.000 quilômetros quadrados do território disputado. O ervateiro é expulso das terras controladas pelos americanos. Os
Os habitantes do contestado buscam alternativas próprias. Pois o João Maria avisou o falecido meu pai, diz, olha, compadre Batista, vem um tempo que vem ilusão no povo. Diz, vão chamar muito por João Maria, mas João Maria não pode valer. E era nesse tempo do fanatismo. E esse tal de Antônio Velho Eusébio, que as filhas dele foi que inventaram. Aumenta o número de descontentes. A grande maioria é justamente da vila de Curitibanos, onde o coronel Albuquerque manda com todos os poderes. Passou um ano do combate do Irani. Foi e viu o fanatismo que estava, aquele projeto, e eu na escola vendo falar naquilo, vendo falar. Diz ele, o Albuquerque diz, padre, era o padre Rogério. O padre Rogério disse, você vai rezar Santa Missa lá, vai até lá e aconselha esse povo que não consigam isso, que debandem isso lá. Isso não vai dar certo. Vai acontecer como aconteceu em Irani, que morreu o comandante do Jagunço e agora está aí outra vez. Como é que pode ser? Foi lá, quiseram matar o padre, mas não mataram. O padre Rogério Newhouse não consegue a dispersão. Um novo ajuntamento se forma em Taquarussu, onde o povo continua esperando a volta de José Maria à frente do exército encantado. O clima é de hostilidade e fanatismo. As tropas fazem um novo ataque. Os jagunços vencem em Taquarussu e passam a se chamar pelados, com cabelos curtos, sem barbas, sem terras. Seus inimigos são chamados peludos. O movimento fanático é uma ameaça ao avanço capitalista na região. Os pelados vão para Caraguatá, onde lavradores perdem suas propriedades para comerciantes ligados ao governo. A mudança foi determinada por razões de segurança e por conflitos de terras. Ricos negociantes de Florianópolis recebiam imensas áreas em troca de dívidas. Os sem terras aderem ao movimento. Em Taquarussu, permanecem poucos homens e um grande grupo de mulheres, velhos e crianças. As crenças mágicas dos caboclos de nada valem. A metralhadora do inimigo faz o massacre. Ao se espalhar pelo sertão a notícia do massacre, o medo e o ódio tomam conta dos sertanejos. O futuro da guerra está determinado. Aos poucos predomina a ideia de que ninguém morreu em Taquarussu. Os jagunços agora lutavam no exército encantado de São Sebastião. Ao mesmo tempo em que a fé do fanatismo é fortalecida, o movimento assume uma feição mais militarizada. Surgem os piquetes coercitivos que buscam gado e novos fiéis. O Conselho dos Velhos, formado por líderes como Chico Ventura e Elias de Moraes, discute os rumos da revolta, determinando a guerra e o messianismo. Os pares de França, inspirados nas histórias do rei Carlos Magno, transformam-se em tropa de elite. Um mês depois do massacre, vem o primeiro ataque a Caraguatá. Os caboclos assumem a fama de invencíveis. No Caraguatá, quem mandava já não era Zébu nem Teodora, era Maria Rosa. A Virgem Maria Rosa desloca 2.000 famílias e 600 cabeças de gado para Pedras Brancas. Antigos poceiros defendem suas terras. Os coronéis paranaenses Fabrício Vieira e Arthur de Paula querem tomar o Vale do Timbozinho, rico em madeira e erva mate nativa.
Muito da economia do Paraná e de Santa Catarina vem do mate. Assim, o inevitável acontece. A guerra se amplia. Você vai ver depois do intervalo. O Exército manda o general Carlos Frederico Mesquita para assumir o comando de mais uma investida contra Caraguatá. O militar é auxiliado por vaquianos do fazendeiro paranaense Fabrício Vieira, envolvido em inúmeras negociatas de terra. O padre José Lerner passa ao general Mesquita informações detalhadas da região. Para o general, o sacerdote agiu com lealdade e fidelidade dignas de um apóstolo de Cristo. O general se retira com os seus homens. O capitão Matos Costa permanece na área com 200 homens. O objetivo é proteger as obras finais do ramal ferroviário Porto União-São Francisco. Com a ferrovia concluída, a madeireira Lambert melhoraria o seu desempenho nas exportações. Matos Costa descobre um derrame de notas falsas envolvendo o coronel Fabrício Vieira. O capitão compreende que a luta dos revoltosos é pela posse da terra, contra os coronéis e suas injustiças, e tenta a pacificação dos revoltosos. O juiz de paz, Elias de Moraes, apresenta como condição para o fim do movimento a morte dos coronéis Fabrício Vieira, Francisco de Albuquerque, Afonso Camargo e muitos outros. Francisco Alonso de Souza assume a liderança do movimento. A revolta cresce cada vez mais. A guerra atinge Canoinhas. Lideranças como o auxiliar de promotor Antônio Tavares e os capitães da Guarda Nacional, Bonifácio Papudo e Aleixo Gonçalves, entram no movimento. Com eles estão os explorados. Em Curitibanos, 46 opositores do coronel Albuquerque, entre eles Paulino Pereira, também entram na luta. Tinha o meu pai, aqui dentro tinha mãe, pai, meus irmãos, saíram tudo sofrendo para as estradas para Mandeu Jagunto. Para você que eles fizeram um banditismo grande, não é? Os trabalhos de construção da estrada de ferro Porto União-São Francisco são suspensos e 1.000 trabalhadores dispensados. Muitos vão para o jaguncismo. A luta se torna mais violenta. Em setembro de 1914, comandando um grande piquete, Francisco Alonso ataca a serraria da Lambert, em Calmon. Destrói a estação São João e instalações da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Deixam uma inscrição pedindo terras e atacando o governo. Matos Costa é morto no confronto com o piquete jagunço. Sua tropa é dizimada à beira da estrada de ferro. Os jagunços controlam 28.000 quilômetros quadrados. O número de revoltosos chega a 20.000. O juiz de paz, Elias de Moraes, escreve cartas a antigos revolucionários federalistas. O conflito seria uma revolução permanente, com 5.000 homens em armas, trabalhando na criação, plantação e coleta de mate. O arrebanhamento, como era chamado o saque, supriria as outras necessidades. No final de agosto de 14, o general Setembrino de Carvalho, um veterano de Canudos, assume o comando de 7.000 soldados para acabar com os revoltosos. O desfecho de tudo isso você vai ver daqui a instantes.
Quando assume a tropa, o general Setembrino de Carvalho encontra os soldados arrasados, acreditando que os jagunços são invencíveis. O general quer derrotar os rebelados com um cerco cada vez mais apertado. Setembrino decide também utilizar aviões de reconhecimento. É a primeira vez que a aviação atua militarmente na América do Sul. O tenente Kirk, responsável pela operação, morre no primeiro voo. No dia 26 de setembro, o general lança manifesto aos habitantes da área. Aos que se entregarem, o Paraná dará terra e trabalho. No mesmo dia, um piquete ataca curitibanos. A cidade é incendiada e os títulos de terra destruídos no cartório. Os jagunços vieram vingar o massacre de Itacoaruçu, atribuído ao coronel Albuquerque. Aleixo Gonçalves ataca Canoinhas, Papanduvas e Itaiópolis, incendiando e destruindo mais documentos de terras. No dia 29 de setembro, os revolucionários atacam a grande serraria da Lambert, em Três Barras. Os americanos formam milícias. O ataque é repelido. A próxima investida é contra a colônia de imigrantes do Rio das Antas, da Companhia Americana. No dizer dos caboclos, a terra era dada para gente da Europa e os brasileiros ficavam sem. Francisco Alonso não volta do combate. Assume a liderança do movimento Adeodato Manuel Ramos, conhecido como Leodato. Em Canoinhas, 2.000 militares não conseguem sair da cidade devido aos ataques, quase todas as noites, por um mês. Adeodato transfere o reduto para Santa Maria, um local inexpugnável, fortificado por densas florestas de pinheiro e embuia. Nesse lugar considerado sagrado, todos seriam imortais. Do antigo reduto de Caçador Grande até Santa Maria, são 9 quilômetros. Pouco a pouco, as casas ocupam ambos os lados do caminho. Em dezembro de 1914, o general Setembrino faz um novo apelo aos revoltosos. Desta vez não promete terras, somente trabalho. Setembrino consegue a rendição de Henrique Walland, o alemãozinho, desertor da Marinha de Guerra alemã e figura contraditória. Alemãozinho se rende com seu piquete e dá preciosas informações aos militares. Oficiais tentam negociar também a rendição de Antônio Tavares. A razão da sua luta é ver cumprida a sentença de limites que dava ganho de causa a Santa Catarina. O reduto de Tavares é destruído. O cerco fecha. Em janeiro de 1915, ampliam-se as rendições nas fileiras jagunças. Ao todo são 3.000 que se entregam, a maioria velhos, mulheres e crianças. Bonifácio Papudo e seu grupo se rendem. Mas isso não significa o fim do movimento. O destino dessa gente varia com o caráter de cada oficial. Muitos prisioneiros são libertados. Outros servem de mão de obra barata aos fazendeiros do Paraná e de Santa Catarina. Em Canoinhas, o vaquiano Pedro Ruivo degola mais de 100 prisioneiros e continua servindo o exército. Em fevereiro de 1915, o capitão Tertuliano Potiguara, com um efetivo militar apoiado por Pedro Ruivo, decide atacar o reduto de Aleixo Gonçalves. Após 11 horas de combates em matas fechadas, desfiladeiros e banhados, a tropa de Potiguara entra no reduto, saqueando e incendiando. Mas tudo está abandonado.
Aleixo levou seus homens para Santa Maria. A fome começa a aumentar. Vi morrer muitas crianças de fome e que não tinham o que comer. Comiam muita fruta de embuia também, quando dava as frutas de embuia, descascavam, tiravam aquela carepa preta e torravam no borraio quente e comiam, para não morrer de fome. Cerca de 1000 homens, apoiados por metralhadoras, investem sobre Santa Maria. Na guarda dos Crespos, são repelidos por 130 jagunços. Que fosse o entreveiro maior foi aqui, não foi derrotada a força, foi aqui. Em que lugar que foram os combates aqui? Em toda parte, nessas beiras de serra aí, deu combate. Os caboclos são mais uma vez vencedores. O aspecto místico é reforçado. E todo o povo. E o que esse povo fazia? Nada, rezava. Há uma nova investida militar contra Santa Maria. A tropa é reforçada com mais soldados, canhão de campanha e civis, os vaquianos de Fabrício Vieira. Quase 2.000 soldados são derrotados novamente. Mas em plena mata é descoberto um ponto de onde se vê o reduto. O canhão bombardeia por quase um mês. No final de março, é formado um destacamento especial de 600 homens. São os melhores soldados e 100 vaquianos, entre eles muitos ex-jagunços. Marcham do norte sob o comando de Potiguara. Após 10 dias de combates, o militar chega ao centro de Santa Maria. As outras tropas não vêm apoiar sua investida. À noite, Potiguara é cercado. No dia seguinte, 2.000 soldados vindos do sul atravessam a guarda dos Crespos, abandonada, e se unem a Potiguara. Todos são cercados. As baixas são enormes. Na madrugada, os soldados abandonam o campo de batalha e seguem para a Estrada de Ferro. Setembrino considera a guerra terminada. Oficiais no clube militar denunciam a corrupção no comando das tropas que atuavam no contestado. A guerra estava longe de acabar. O capitão Vieira da Rosa assume o comando dos piquetes civis que agora atuam na repressão. Adeodato forma um novo reduto e começa a aplicar o terror interno. Primeiro aos dissidentes, depois contra os próprios companheiros. Mas a fé se mantém nos redutos. Em dezembro, se dá o último combate. Lau Fernandes e vaquianos, auxiliados por ex-jagunços, atacam de surpresa o reduto do Timbó. Adeodato é preso e condenado. Em Florianópolis, é morto por homens do chefe de polícia Trujillo de Melo. Foram 3 anos de lutas que custaram mais de 8.000 vidas.